Olá, gateiros, gateiras, gateiros do mundo inteiro. Hoje, nesse vídeo do Vivências Sutis, eu queria chamar vocês para pensarem um pouco sobre o Natal. O Natal ele está associado à confraternização, a encontros, a troca de presentes, a uma mesa farta. Essa atmosfera que a gente vive todo ano e que a gente trabalha, busca repetir sempre, né? Quem não quer chegar em casa e ter a família reunida, ter muita fartura, muita alegria, esquecer os problemas, confraternizar seria a palavra. Mas eu queria pensar sobre o Natal. E aí uma pergunta que pode vir é: o que isso tem a ver com os gatinhos, Denise? Bom, eu vou chegar nos gatinhos e vocês vão entender por quê. O que tem a ver? Quando a gente pensa em Natal, a gente precisa pensar por que a gente faz algumas coisas. Por que é esse momento? Por que a gente sempre faz algumas coisas sem se perguntar? Será que a gente é levado a alguns comportamentos por causa da televisão, por causa da mídia, por causa do comércio que estimula que a gente compre sem pensar, faça dívidas, 1000 parcelas no cartão, cheque, enfim, se enrole até às vezes para criar uma impressão de felicidade? As redes sociais são top número 1 em produzir uma imagem de que todos são felizes, sem um minuto de tristeza ou pelo menos de questionamento, de crítica. Esse ano de 2020 é um ano especial para a gente pensar se o que a gente faz ou se o que a gente sempre fez, a gente deve repetir sem perguntar por quê. Quando a gente pensa que a pandemia, o vírus, ele se instalou em todo o mundo por causa de alguns hábitos e por causa de alguns interesses comerciais, eu acho que serve para a gente pensar se a gente deve reproduzir o que sempre fez ou se a gente pode mudar. O Natal, por exemplo, é uma festa que foi convencionada numa determinada data e que tem uma relação com a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. E a gente sabe que não existe exatamente uma data, um calendário em que se saiba exatamente o dia do nascimento de Jesus Cristo, do menino Jesus. Mas a gente sabe que esse calendário foi um aproveitamento de algumas festas pagãs que existiam na antiguidade, por exemplo, na Grécia, por exemplo, em outros países do Oriente, em que se comemorava o solstício de inverno, ou seja, o final de um período com pouca fartura, o início de momentos de fertilidade da terra e de uma boa colheita, e de dias mais luminosos, com mais sol. E é muito interessante saber que a Igreja Católica, ela percebendo que poderia embarcar nesse movimento de festividade, ela poderia relacionar o nascimento de Jesus com esse momento de festejar, de comemorar. Olha só a palavra, comemorar. É comer, é fartura. É muito bom a gente saber a origem das coisas, porque isso faz com que a gente compreenda por que a gente faz determinadas coisas, por que a gente toma algumas decisões, aceita alguns rituais. E com o Natal é muito importante a gente pensar nisso. Primeiro, porque a gente vai questionar o consumismo. Segundo, porque a gente pode questionar uma série de atitudes que têm a ver, por exemplo, com a nossa alimentação. Mas no Natal, uma festa que propõe uma solidariedade entre os povos, não seria um momento da gente pensar em pessoas que estão em situações de vulnerabilidade? Será que não seria um momento da gente pensar na nossa relação com as outras pessoas, com a natureza, com os animais? Como é uma festa cristã, eu gostaria de propor aqui que essa reflexão seja independente de religião, que seja uma oportunidade para a gente pensar sobre amor ao próximo. E esse próximo
pode ser humano ou não. E o Natal é uma festa que envolve afetividade, solidariedade, amor ao próximo. Esse vídeo é para você questionar, desnaturalizar, pensar a respeito do que é o Natal e de como ele pode ser uma oportunidade para a gente fazer diferente. Então eu te deixo essa reflexão e, seguindo nesse caminho, eu vou falar de alguns cuidados que são fundamentais nesse momento. Por exemplo, a árvore de Natal, essa coisa linda, simbólica que a gente gosta de montar no fim de ano, a gente precisa ter alguns cuidados. Por quê? Árvore de Natal iluminada, bonita, chamando atenção, o gatinho não vai resistir. E como a gente não vai conseguir controlar o comportamento do gatinho, o melhor é manter distância. A gente até vê, às vezes, nas redes sociais, alguns memes, as pessoas brincando sobre olha o que fizeram com a minha árvore. E aí os gatinhos assim, meio escondidos, né? Meio disfarçando o seu delito. É engraçadinho. Mas, na verdade, a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? O gatinho ele pode mastigar alguma coisa, uma bolinha de vidro, se cortar, ter alguma obstrução, pode ingerir alguma coisa que possa perfurar a boquinha do gatinho, pode levar choque. E então, para a gente evitar, a melhor coisa é ou colocar a árvore numa altura que o seu gato não chegue, se for um gatinho que não é muito de prateleira, que não é muito de subir nos móveis, essa já é uma solução. Agora, se o seu gato gosta de ficar no alto, eu recomendo que você coloque a árvore de Natal em algum lugar que ele não alcance. Pode ser num cômodo que ele não tem acesso, embora geralmente a gente coloque na sala. Mas esse vídeo eu fiz exatamente para chamar a atenção, principalmente dos marinheiros de primeira viagem, né? Daquelas pessoas que estão no seu primeiro Natal com o seu gatinho. Importante prestar atenção porque às vezes algumas coisas que parecem óbvias nem são. Outra coisa que é muito importante, que às vezes a gente não se atenta, é a alimentação. Como normalmente as pessoas confraternizam, fazem comidas diferentes, acham que o gatinho vai ficar assim olhando e passando vontade, ele que só come ração. Ah, vou só dar mais essa frutinha aqui, que é para dar um gostinho diferente para ele. Olha, eu quero te alertar que algumas guloseimas para a gente não tem problema. Mas para eles pode ser assim fatal. Por exemplo, chocolate, que embora a gente adore, a gente goste, a gente tenha em casa, tenha um hábito e pode ser uma delícia no final do ano, mas para o gato é altamente tóxico. Então é até bom você avisar se tiver visita na sua casa, se tiver alguém que não saiba, não tem hábito, já alerta, não dê nenhum doce para o gato, especialmente chocolate. Alguns temperos também são muito tóxicos, por exemplo, a cebola e o alho. Por isso que quando a gente faz comidinha para o gatinho, a gente não coloca nada. Por exemplo, eu às vezes dou um franguinho desfiado, mas é cozido só na água, nem sal eu coloco. Então evite comida temperada, frutas como por exemplo o abacaxi, a laranja, o abacate, a uva passa. A gente acha que é gostoso pra gente e que o gatinho também pode comer. Não, não pode. Eles têm diferenças, né, no seu trato digestivo, intestinal. Então eu tô fazendo esse vídeo para lembrar, para chamar a atenção de que, embora o seu gatinho, o seu bichinho tão querido, às vezes a gente acha que pode confraternizar com ele como alguém da família, é importante lembrar que nem tudo pode ser igual. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo tem importância para fazer a gente pensar sobre as nossas atitudes e como a gente pode fazer melhor e criar futuros, se inscreva, curta, compartilhe, espalhe essa mensagem, vamos fazer esse canal crescer, porque é importante, é preciso de vivências sutis para mudar o mundo. Um beijo, Feliz Natal, até o próximo!